Então, bom, pessoal, então, hoje, né, o nosso conteúdo de hoje, ele vai falar de três temáticas, né? Três temáticas aí da nossa prova do passe. Relevo, clima e atmosfera, tá? Relevo, clima e atmosfera. Novidade? É novidade para vocês isso aqui? Nem um pouco, né? Relevo, clima e atmosfera. Quais são as formas de relevo? Citem para mim exemplos de formas de relevo. Computador, você está travando. Computador. Chapada. Beleza. A chapada é uma forma de relevo. Pode ser também uma mulher drogada, né? O que mais? Depressão. Isso que a depressão pode ser a área mais baixa que é que está no entorno, né? Mas pode ser também uma doença psicológica, né? A planície, que é uma área plana, de baixo declive. O que mais? Montanhas, planaltos, né? Escarpas, tudo isso são formas de relevo. Agora, cite para mim um exemplo de unidade de relevo. Um exemplo de unidade de relevo. Escarpa ou Urquiza é uma área de grande declive, é um paredão rochoso no meio do continente, tá? A falésia é na beira do mar. A escarpa é no meio do continente. Citem aí para mim um exemplo de unidade de relevo. Ô, Gaioso, não vi. O que foi? O tema é relevo, clima e o que mesmo? Atmosfera. Ah, eu não estou apresentando a tela para vocês, gente. Desculpa. Eu estou achando que vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu postar ela aqui, ó. Tá com a temática aqui, ó. Relevo, clima e atmosfera. Desculpa, Gaioso. Tá? Unidade de relevo. Cita um exemplo para mim. Quem? Planícies centrais. Americanas, pode ser. Montes Apalaches, também nos Estados Unidos, pode ser. Alpes escandinavos na Europa, pode ser. Cadeia do Atlas na África, tá? Aqui no Brasil, Pico da Neblina, só fica aqui. Ana, cordilheira é forma de relevo. Existem várias cordilheiras no mundo. Agora, se eu disser assim, montanhas rochosas, aonde ficam as montanhas rochosas? Nos Estados Unidos. Então, ela é uma unidade de relevo. Montanhas rochosas só tem uma. Né? Se eu falar assim, Himalaia só tem um, que fica lá na Ásia, né? Entre Índia e China, principalmente. Agora, se eu falar forma de relevo, aí é a cordilheira, é a montanha, porque tem vários lugares do mundo, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos falar aqui de relevo, né? Uma coisa que vocês vão ver encontrar muita questão a respeito de relevo, né, é sobre formação e desgaste, transformação do relevo, né? Apesar de ele não falar com todas essas palavras, né? Vamos relembrar quais são os dois agentes formadores do nosso relevo. Os dois agentes formadores, quais são? Vamos escrever? Agentes formadores do relevo. Anota aí no seu papel, no seu caderno. Tectonismo, muito bem, Gaioso. Tectonismo e mais um. São dois. Pode falar, primeiro ano. Vulcanismo, tá? Estes agentes formam o relevo. O tectonismo, né? A tectônica de placas e o vulcanismo, beleza? Agora vamos falar aí, ó. Agentes
Transformadores do relevo. Quais são? Chuva, o vento, o que mais? O sol, a noite, né? A água, os seres vivos, o homem e etc. Tá? Muito bem, Gaioso. Presta atenção nisso agora. Qual vai ser a parte do planeta, qual latitude do planeta, né, qual zona climática do nosso planeta, nós vamos ter a maior ação dos agentes transformadores? Qual região do planeta, pessoal? Próximo do Equador, na zona tropical, na zona equatorial. Por quê? Para que o solo, o relevo, ele se transforme, ele intemperize mais intensamente, nós precisamos de dois elementos principais: água e calor. Quanto mais quente e chuvoso e úmido for o lugar, mais transformação vai ocorrer nesse lugar, nesse solo, neste relevo, tá? De modo que o solo e o relevo nas zonas polares, tá? É muito pouco desenvolvido. É frio e seco. O solo não se desgasta. A rocha não se desgasta. Agora, na linha do Equador, é quente porque recebe sol o ano inteiro e é chuvoso porque evapotranspira muita água. Tá? E é zona de baixa pressão. Ok? Zona de baixa pressão, bastante chuva. Vamos lá. São formas do relevo mais ou menos planas ou suavemente onduladas, em geral de grande extensão, e que o processo de deposição de sedimento supera o do desgaste. Qual que é? Qual que é essa, pessoal? Mais ou menos planas, suavemente onduladas. Processo de deposição de sedimento supera o do desgaste. Qual que é? Não, Laura. É a planície. Tá? Deposição de sedimento. Ele está dizendo o seguinte: a planície ela recebe mais sedimento do alto, das partes mais altas, né, do planalto, exemplo, Pantanal, recebe o sedimento da área mais alta, de modo que ela perde menos, ela tem menos erosão do que ela recebe de sedimento, tá? Então isso aqui seria uma planície. Laura, falésia é aquele paredão rochoso que tem na beira do mar, tá? Causado por erosão tanto do continente, mas também com a ação do oceano batendo, tá? Falésia, paredão rochoso. Quando acontece no meio do continente, como eu falei para o Pedro Santos, é escarpa, tá? Vamos fazer mais uma de relevo aqui. As forças endógenas, ativa e passiva, comandam a formação das formas de relevo através do condicionamento estrutural. A força endógena, ou seja, interna, ativa, corresponde à comandada pela energia do interior da Terra e se manifesta pela dinâmica da litosfera através da tectônica de placas. Essa força é chamada de tectônica e provoca soerguimentos dos continentes, a chamada epirogenia. A propósito, vamos anotar aí, pirogênese é um movimento vertical. Orogênese, movimento horizontal. Desconsidera esse oi, tá? Epirogênese, movimento vertical. Então, a placa tectônica ela sobe ou desce
Quando é horizontal, por exemplo, um dobramento moderno, formação de montanhas, horizontal, uma placa vai se amontoando por cima da outra horizontalmente, tá? E dobramentos nas bordas dos continentes, orogenia. Então, ó, epirogênese e orogênese. Associados a essas atividades ocorrem os falhamentos, os fraturamentos e o vulcanismo. Pergunta: com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, avalie as afirmativas. O que vocês marcariam aí? Tá. C. Gaioso vai de C. Quem mais? Beleza, Gaioso. Você acha que só a 3 está correta? Muito bem. Quem mais? A prova do passe, gente, a mais difícil que tem é no primeiro ano do ensino médio. Por conta dessa variedade de conteúdos de geofísica. Mas veja pelo lado bom, Júlia. Vocês estão tendo um curso especialmente para isso, né? Vamos ver, ó. A orogênese e a epirogênese não podem ser entendidas como movimentos desarticulados. As duas são produtos da deriva continental e do choque entre placas tectônicas. Não. Tá? O segundo não teve muito interesse, Laura. O segundo ano tá muito bundão. 2. O processo de orogenia andina iniciou-se no Mesozoico. Gente, a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. Então, ela não sofre orogênese. Aliás, epirogênese, né? Ela sofre orogênese. E aí ele diz que começou no Mesozoico e se prolongou até o Cenozoico. Não, ela é um dobramento moderno, né? Durante esse último ocorreu epirogenia. Nada de epirogenia, é só a orogenia. Então, correto seu raciocínio, Gaioso. Última. O vulcanismo tem suas causas ligadas à tectônica de placas e apresenta atividade mais intensa ao longo das dorsais mesoceânicas e nas cadeias orogênicas. Correto. Vamos de letra C. Vamos fazer mais uma aqui de relevo? Só mais uma. A geomorfologia é o campo do conhecimento técnico e científico que estuda as formas de relevo e os processos pretéritos e presentes envolvidos. Em regiões sob a influência do clima tropical e subtropical, o relevo, em grande parte, está sendo moldado pela ação das chuvas, que promove o intemperismo nas rochas e o transporte e deposição dos sedimentos. Apesar de esses processos participarem da dinâmica natural, eles podem ser influenciados pela ação humana. A alteração no seu equilíbrio pode trazer graves consequências à sociedade. Sobre os processos geomorfológicos que têm sido intensificados pela influência humana, considere as seguintes afirmativas. Essa é uma questão muito boa. Influência do homem no relevo. Tem muita questão nessa perspectiva. Então, assim, como que eu me preparo, professor? Você pergunta assim, como que eu me preparo para uma prova de vestibular, né? Primeira coisa, você tem que pegar as provas passadas,
e desenvolver ela. Vocês fizeram isso? Pegou a prova do ano passado para desenvolver? Não? Vai fazendo, cara. Escolhe, cada semana você pega uma matéria e mete o pau, simula, tá? Michel, pega num domingão, pega num sábado, separa uma hora do seu dia. Se você não separar, você não consegue. Separa uma hora do dia, vai e faz a matéria. Vai lá e faz, por exemplo, hoje eu vou fazer matemática. Faz a matemática, tá? Então, Urquiza, mas tenta fazer, velho. Porque vai cair surpresa de novo, você pode ter certeza. Tá? E é difícil de contestar. Então, assim, estude a prova. Tem que fazer a prova. E aí, no caso, para nós professores, né, a gente tem que pensar o seguinte. Os caras vão cobrar o que de vocês? Se eu fosse fazer a prova, o que eu ia fazer? Eu ia ter um embasamento do que está rolando de questão no Brasil, né? O que é mais importante na geografia para eu cobrar dessa gurizada? Dentro desses tópicos que eu lancei no edital. E isso é muito importante, Michel. Sempre. Porque geografia, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? É o homem influenciando na natureza e vice-versa. Tá? Então essa relação sempre é muito importante. Ele quer saber que sobre a influência humana no relevo. O que vocês acham aí que está certo? Três, tá certa? O que mais? Tem mais certo aí. Dois também? Muito bem, vamos ver? O processo de assoreamento tem ocorrido com grande frequência nas áreas mais elevadas do relevo, onde as declividades são mais íngremes. Nada disso, né? Trazendo prejuízo por afetar os chamados topos de morro. Não, topo de morro não. Né? A parte baixa do morro, topo do morro não. Porque vai descer o sedimento da parte mais alta para a parte mais baixa. 2. A 1 não. Os escorregamentos e as corridas de detritos e lama, que são deflagrados por grande volume de chuva e ocorrem predominantemente em regiões serranas e nas encostas com maiores inclinações. Estão entre os processos geomorfológicos que trazem maiores danos à sociedade. É só você olhar para os deslizamentos de terra que tem, né, na região serrana. Vai lá com a mamãe, filha. O papai está aqui trabalhando. Fecha a porta, meu amor. Se a gente pensar nos deslizamentos de terra, né, região serrana do Rio, do Espírito Santo, né, tem muito deslizamento. Todo ano tá matando gente. Igor, perder menos tempo em geografia? Deixa eu fechar minha porta aqui. Você consegue, Igor, estando bem preparado, né? Porque questão de geografia na parte do primeiro ano, especificamente, não tem nem muita coisa para você perder tempo. Porque é muita geografia física, cara. Ou você sabe ou você não sabe. Entendeu? Agora, no segundo ano cai geopolítica, no terceiro ano cai bastante geopolítica. Agora, no primeiro ano, não. Sim, mas são objetivas. As questões do primeiro ano são objetivas. Olha só, a erosão fluvial em vertentes, que traz grandes prejuízos econômicos e ambientais, está condicionada, além das características do relevo, também aos tipos de solo, à dinâmica das chuvas, à cobertura da vegetação e ao tipo de uso antrópico. Corretíssimo. Então, nós vamos marcar a letra D, né? 2 e 3 estão corretas. Vamos lá para a parte agora de atmosfera. Depois vocês vão desenvolver essas daqui, quando vocês tiverem tempo.
Aqui, 9. A 8 não, né? Não, a 8 também. O tipo mais notório de ciclone é o furacão. Aproximadamente 90 ciclones são responsáveis a cada ano, em média, por mais de 20 mil mortes, além de causarem prejuízos imensos ao patrimônio e um risco sério à navegação, devido aos efeitos combinados dos ventos fortes, dos mares agitados e das enchentes causadas pelas chuvas fortes e tempestades costeiras. Aqui nós estamos falando de atmosfera já. Só que essa atmosfera que ele coloca, né, não é aquela decoreba de camadas da atmosfera, pelo que eu entendi no edital. Ele quer saber de fenômenos, né, atmosféricos. Fenômenos da atmosfera. Pergunta. Considerando o texto acima, analise as seguintes afirmações. O que vocês acham aí na número 9? Deixar assim. 8. Aqui. Não, não é 9, é 8, né? É 8. Aqui, 8. O que vocês marcariam aí, pessoal? Ô, professor, você podia explicar o que é extratropical? O que é extra? Que está fora do trópico, né? Extratropical. Uhum. Tudo certo? Vamos ver? Alguém mais? Furacão, a gente não comentou, a gente até estudou isso esse ano, mas assim, foi mais, nós passamos, né? Vocês lembram o que precisa para ter um furacão, um ciclone? Que um furacão é um ciclone, né? Os nomes mudam ao redor do mundo. Tem lugar que é tufão, ciclone. Não, Gaioso. Precisa de temperatura em 28 graus no mar, próximo disso. De 27 para cima, tá? O que acontece? Tem a ver com isso aí que você falou. Só que para a gênese, para a formação, você precisa de 28 graus. Muita água evaporando, né? 28 graus, está muito quente, evapora. Mais quente, sobe. Quando chega no alto da atmosfera, né? Resfria. Fica frio, desce. Só que quando ele está descendo, está subindo também o quente. Está descendo o frio, subindo o quente, descendo o frio. Sobe o quente, desce o frio. Os dois se chocam. E aí começa um movimento circular. Se for no hemisfério norte, esse movimento circular é no sentido horário. Se for no hemisfério sul, é no sentido anti-horário. Isso é o chamado efeito Coriolis, tá? Se for no hemisfério norte, sentido horário. Se for no hemisfério sul, anti-horário. Beleza? Vamos lá. A nomenclatura extratropical distingue os ciclones formados nos extratrópicos dos formados nos trópicos, cuja gênese é diferente. Muda o sentido, Gaioso. Sim, a número 1 está correta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por conta do efeito Coriolis. Furacão nos EUA. Isso é uma pergunta boa de cair para vocês também, hein? Olha só. Sentido
ó, sentido horário, ó, vai lá do miolinho, ó, sentido horário. Agora, olha aqui, ciclone na África. Olha aqui, sentido, ó, tá vendo a espiral? Anti-horário. Sacou a diferença? Ó? Deixa eu voltar aqui. Dos Estados Unidos, olha a posição dele, ó. Esse aqui tá bom, né, de ver, ó. Olha esse e olha esse. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar melhor, para vocês compararem. Consegue ver a inversão? Sim, entendi. Olha ali, ó. África, ó, sentido, ó da onde que ele tá vindo, ó, anti-horário. Agora olha nos Estados Unidos, sentido, horário, ó, horário, tá bom? Então muda. Essa é uma questão que tem caído em alguns vestibulares que eu tenho visto por aí. Pode ser que o FMS coloque para vocês. Ah, professor, eu tenho que saber em qual lugar do planeta tal o evento tem. Como que você vai saber? Vamos anotar? Hemisfério norte, sentido horário. Hemisfério sul, sentido anti-horário. Anotou? Vamos para 2. O processo de formação ou intensificação de um ciclone é denominado ciclólise. Não, tem nada a ver. O ciclone tropical pode se originar a partir de um distúrbio inicial e começa a se desenvolver, formando uma tempestade e depois uma depressão tropical. Enquanto os ciclones extratropicais e os ventos mais intensos ocorrem perto da tropopausa, nos ciclones tropicais eles ocorrem nos baixos níveis da troposfera. Sim, nos baixos níveis. Então vai ficar 1 e 4. Essa é número 8 aí. Letra D. Dificílima essa questão, hein? Bem difícil. Essa aqui tá de boa. 9. Assinale a afirmação correta sobre a atmosfera terrestre. E a pressão do ar aumenta com a altitude? Não, a pressão do ar diminui com a altitude. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Pressão do ar grande e baixa altitude. Vamos ver se tem um esqueminha para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Pensa aqui, Gaioso. Ó. Maior altitude, menor a pressão atmosférica. Por quê? Olha a coluna de ar que tem na cabeça do alpinista aqui. Quanto menor for a altitude, maior a pressão atmosférica. Por quê? Porque tem muito mais moléculas de ar na sua cabeça. Entendeu a lógica? Entendi. Joia. Vamos ver a D? As temperaturas na troposfera aumentam em altitude, pois o ozônio absorve a radiação ultravioleta e reirradia em ondas longas. Não. Vamos ver a C? Aproximadamente 90% do total da massa da atmosfera está na troposfera. Sim, a troposfera é mais condensada, né? Onde a altitude na camada superior, limite, tropopausa, varia conforme a estação e a latitude. Sim, por isso nós dizemos a espessura de cada camada da atmosfera, ela varia.
Ela não é, a gente fala 12 quilômetros. Tem lugar que é 12, tem lugar que é 15. Vamos para 10. 10 não, vamos avançar aqui. Vamos lá para de clima. Tem outras aqui para vocês fazerem de atmosfera. Ó. Essa é uma questão importantíssima também, gente. Zona equatorial. Baixa pressão. Olha só. Zona subtropical. Alta pressão. Ó, alta pressão. Então, 0 grau, baixa pressão. 30 graus norte, 30 graus sul, alta pressão. Tá? 60 graus norte, 60 graus sul, baixa pressão de novo. Então, os ventos funcionam assim, ó. Eles saem da alta para baixa pressão. Alta para baixa. Alta para baixa. Alta para baixa. Alta para baixa. Mesma coisa aqui, ó. Alta para baixa. E aí os polos são áreas de alta pressão também. Então o vento faz isso, ó. Ó. Alta para baixa. Lá em cima, a mesma coisa, ó. Alta para baixa. Ó. Equador, baixa pressão. Os ventos ali sopram como? Ó, do 30 graus para o zero. 30 graus para o zero. Beleza? Só um raciocínio mesmo. Vamos fazer essa 17 aqui. A média da amplitude térmica na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, durante o mês de junho, é de 15,25 graus, ao passo que em Salvador é de 4,8 graus. Considerando-se a localização geográfica dessas cidades, o principal fator climático responsável por essa diferença na amplitude é o quê? Pensa na posição das duas cidades, Mato Grosso e Salvador. O que faz a diferença de temperatura ser tão alta? E fatores climáticos tem no edital, hein, gente? Muito bem, letra E, maritimidade e continentalidade. Como Salvador está na beira do mar, né, a variação de temperatura é muito menor. Cuiabá está no meio do continente. Então, a rocha, né, o continente, ele esquenta mais rápido e ele resfria mais rápido. Então, letra E. Muito bem. Fator climático vocês captaram, né? 18. Sobre os fatores climáticos, assinale o que for correto. Veja 18. O que vocês acham? Professor, eu esqueci. Latitude é na horizontal, né? Isso. E longitude vertical. Dois e 8. Quem mais? Também 2 e 8. Ninguém mais? E a 1. As mais altas latitudes do planeta possuem médias de temperatura mais baixas, pois estão em regiões polares. Não está certo? As mais altas latitudes, o 90 graus norte e o 90 graus sul, pelo fato de estar no polo, não é mais frio? Tá certo a 1. Olha 2. Os Andes na América do Sul, o Himalaia na Ásia e o Kilimanjaro na África são exemplos de relevos elevados com presença de frio em suas maiores altitudes. Sim ou não? Sim, com certeza.
né? Você pega o Monte Kilimanjaro, por exemplo, ele fica lá na zona equatorial e é frio. 4. As correntes marítimas não podem ser consideradas um fator climático, pois influenciam as temperaturas dos oceanos, mas não a atmosfera do planeta, né? A 4. Não pode ser considerado um fator climático? Claro que pode ser considerado um fator. É um fator climático. Não influencia muito o Brasil, mas é um fator climático sim. A Europa é muito influenciada pela corrente do Golfo, né? A Namíbia é muito influenciada pela corrente de Benguela. O Chile e o Peru, muito influenciado pela corrente de Humboldt. O Canadá pela corrente do Labrador. A última. As massas de ar são um dos importantes fatores do clima, pois podem trazer tempo mais frio, ou mais quente, mais seco, ou mais úmido para uma região. Correto? Corretíssimo. O que está impedindo a entrada de chuva aqui em Campo Grande, vocês sabem? Por que Mato Grosso do Sul não está chovendo? Nós estamos vivendo o fenômeno da laninha. E aí ela... Tem nada a ver, Urquiza. A laninha é um fenômeno natural, tá? O que muda as massas de ar, os regimes de precipitação, de convecção. Né? E aí não está chovendo aqui. E não está chovendo, está muito seco, óbvio. Se está muito seco, vai pegar muito fogo, porque afinal de contas nossa vegetação é tropical. Então não tem como você comparar muito a vegetação tropical, o fogo que pega, com a vegetação temperada. Aí os europeuzinhos, os americaninhos, ficam desesperadinhos aí com a queimada, tipo John Biden vir falar que vai dar uma esmola de 20 bilhões de dólares pra gente, né, pra não desmatar a Amazônia. Que esmola é essa, cara, de 20 bilhões? O que eu faço com 20 bilhões numa região como a Amazônia, que tem mais de 20 milhões de habitantes? Vamos pra próxima. Não. Não tem nada a ver, Igor. Esse calor não tem nada a ver com fogo. Agora, o fogo, sim, é em consequência desse calor. Né? O calor é pela massa de ar quente que se formou no interior da América do Sul. Isso. Isso. Vamos ver, ó. Olha as cidades aqui. Putz. Espera lá, deixa eu... Ô, danado. Deixa eu formatar isso aqui, gente. Ô, miséria. Travou. Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Umidade relativa do ar. Norte, 60 a 70. Nordeste, 90 a 100. Centro-Oeste, 55 a 65. Sudeste, 65 a 75. Sul, 90 a 70. Só que olha que interessante. Ele colocou para nós a data 28/8. Aonde está mais seco no Brasil? Onde? No Centro-Oeste, tá vendo? E olha a temperatura. Tá amena, tá baixa. 11 graus, Mato Grosso do Sul. Tá vendo? Pergunta. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Olha o Sul, 90 a 70. Nordeste, 90 a 100. Muito úmido aqui, muito úmido aqui. Por quê? C ou E? O que vocês acham aí na 19? Quem mais? Vê direitinho essa 19 aí, hein? Olha a época do ano, mês de agosto.
É continentalidade? Não, porque se você for analisar, o sul e o nordeste, eles vão ter mais ou menos os mesmos efeitos. Letra A, altitude? Também não. Vegetação? Não. Massa de ar que provoca precipitações? Ah, aí sim, né? Porque olha só o que acontece. Aqui no sul, a massa polar atlântica provoca chuva na região sul. E aqui, a massa tropical atlântica provoca chuva no nordeste. Tá? Então, seria a letra C, massas de ar que provocam precipitações. Vamos fazer mais uma? Só mais uma. Não corresponde a um fator climático. Qual desses não é fator climático? A, B, C. Alguém vai acertar. O que vocês acham que é? Não é fator climático. Continentalidade é, Hugo. Massa de ar, com certeza. Latitude, com certeza, um dos principais. Altitude, também. O que não é? A pressão. Sabe por quê? Pressão atmosférica é elemento. Aquilo que eu consigo medir, que eu consigo verificar, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, isso eu chamo de elemento climático, tá? O fator é o que determina o clima. E aí os fatores determinam, de certa forma também, a maior parte dos elementos. Então quais são fatores climáticos? Latitude, altitude, continentalidade, corrente marítima, massa de ar, relevo também, tá? Então é isso. Aqui nós vamos de letra C. Então é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.